queria inicialmente agradecer o convite para estar aqui na convenção, conversando com os senhores sobre essa questão da crise. Nem seria, talvez, a melhor pessoa para estar aqui presente no meio dessa mesa, mas, como não sou economista, eu vou tentar meio que falar algumas questões políticas que estão envolvidas nesse processo, que caracterizam essa crise e também mostram uma relação entre a crise e o setor público, principalmente aqui no Brasil. Eu parto da avaliação de que essa crise, que se iniciou no sistema financeiro norte-americano, ele decorre não da ganância do setor financeiro norte-americano, nem da falta de cautela, mas da própria evolução das necessidades de um modelo de desregulamentação que estava em curso e que tinha uma evolução muito empírica, né? Era um sistema que, na minha avaliação, para a sua continuidade, demandava uma expansão continuada de um sistema de garantias de crédito quase sem garantias, porque você demandava daquela sociedade, até a própria legitimação do modelo, demandava daquela sociedade uma continuada expansão do consumo, compartilhada com uma diminuição crescente da renda. Então, uma sociedade que você tinha uma grande concentração de renda, uma diminuição brutal da renda do trabalho, que precisava continuar consumindo e consumindo cada vez mais. Naturalmente que esse consumo não podia ser financiado pela renda do trabalho, ele tinha que ser financiado por um endividamento e, naturalmente, sem garantias, porque não havia instrumentos que se preocupassem com isso. Essa superexposição ao risco e essa situação que já dava sinais de evidência ao longo de 2007, estoura na metade do ano passado e, particularmente no terceiro em setembro, ela não consegue mais ficar nos seus limites. Ela espalha-se por todo o setor financeiro, no mundo inteiro, e também por todo o crédito à produção e ao consumo. Mas, politicamente, eu acho que nós teríamos que localizar a construção desse modelo nos anos 70, quando o processo de rompimento com aqueles padrões monetários do Bretton Woods, ele visam dar mais liberdade para o capital financeiro, para uma expansão financeira desproporcional, uma financiarização da riqueza, uma mobilidade extrema para o capital, uma desregulamentação, né, da economia, dos amplos setores da economia, inclusive do mercado de trabalho e de várias outras, e particularmente uma situação que vai gerar ao longo desse processo, principalmente depois de 89 e durante os anos 90, pela ação dos organismos internacionais, uma grande hegemonia onde você passa a ter uma situação de deterioração da capacidade do Estado de regular a economia e de planejar a economia, de regular a economia, de capacidade de intervir no processo econômico, e os mercados passam a ter uma titularidade sobre o desígnio econômico e a capacidade de gestar, né, o futuro da sociedade. Então, essa compensação, essa compreensão de que os mercados teriam essa capacidade, que o papel do Estado na produção do bem-estar social e do desenvolvimento deveria ser relegado a segundo plano, ela com certeza está na matriz dos problemas. Isso não significa que nós devemos voltar às políticas da década de 60 e 50, mas que não dá para divorciar esse movimento. Nos últimos 20 anos, tem pelo menos um bom estudo da OIT, que saiu publicado em dezembro do ano passado, que mostra que nessas duas décadas houve um processo muito grande de expansão capitalista, particularmente no leste europeu, no sudeste asiático, em menor grau até na África, e daria até para localizar essa expansão capitalista no Brasil depois de 2004, onde você teve um maior nível de crescimento econômico,
geração de postos de trabalho, incorporação de amplos setores do mercado de consumo e esse conjunto de crescimento econômico, de florescimento econômico, de formalização da economia e expansão capitalista permitiu até mesmo que várias ideias se tornassem hegemônicas, pregonizando até o fim da história, né? O sucesso do modelo era tão evidente que não haveria necessidade de qualquer transformação. A história estava determinada com a supremacia dos mercados e essa globalização, a financiarização da riqueza, a liberalização dos mercados, ela determinaria o futuro da humanidade. A OIT calcula que esse processo de expansão capitalista permitiu a geração de 30% a mais de postos de trabalho no mundo, né? Foi uma grande expansão. Não só a Índia, a China, mas os outros países do Sudeste Asiático e também na África e o leste europeu, aqueles países que tinham saído, né, depois de 89 da economia socialista, esse processo de expansão ele gera um grande número de postos de trabalho pelo mundo afora, com incorporação desses setores de muitos trabalhadores ao processo produtivo, mas em todo o resto do mundo ocorre uma grande queda da participação dos salários na renda, destruição do sistema de proteção social, precarização dos empregos, redução dos salários e concentração de renda e, particularmente, uma brutal diminuição da renda habitual do trabalho na composição da renda familiar, né? Então, esse conjunto, de certa forma, daria para justificar, inclusive, ou pelo menos para a gente poder tentar compreender, por que o consumo nos países desenvolvidos, que não podia vir do trabalho, por causa dessa nova realidade imposta desses últimos 20 anos, teria que vir o crescimento do consumo, qualquer consumo desses países, teria que, naturalmente, vir de endividamentos dessas pessoas, o que depois se demonstrou esse subprime. Não teria outro mecanismo de financiamento. O Brasil, de 2004 a 2008, ele conviveu com um processo, nesse período mais recente, um processo muito diferenciado, onde você teve uma grande expansão econômica, uma grande formalização das empresas, da própria economia, dos empregos, uma ligeira recuperação da renda, embora ela não tenha conseguido retomar os patamares de 2002, mas alguns números são surpreendentes, né? O Brasil ele cresceu 4,9% ao ano, que é uma excelente média para a situação histórica do Brasil, pouco acima do mundo, o mundo cresceu 4,7%, muito acima dos países desenvolvidos, quase o dobro do que os países desenvolvidos estavam apresentando, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, todos eles cresceram menos da metade do que o Brasil cresceu, mas esse crescimento do Brasil ainda foi muito pequeno frente aos outros países, como China, Índia, Rússia e mesmo a Argentina, nesse período cresceu mais do que o Brasil. E no Brasil a grande questão sempre foi as restrições da política monetária, né? Essa sempre foi o grande empecilho ao crescimento brasileiro, né? Juros muito altos e não só muito altos na média, como sempre cresciam quando o Brasil experimentava qualquer crescimento maior. Foi assim em 2005, foi assim mesmo no ano passado, em 2008, né? Na antevéspera da crise, no primeiro semestre, o Banco Central ainda estava subindo juros, como se o grande problema não fosse a iminência de uma crise, mas o problema inflacionário. Para se ter uma ideia do que foi isso, nas regiões metropolitanas, nós conseguimos, entre 2004 e 2008, gerar 7,4 milhões de pessoas ocupadas, né, a mais, uma expansão muito grande. Dessas pessoas, né, 6 milhões de pessoas ocupadas, sendo 4,8 se deram sob a forma de emprego, quer dizer, uma relação um modelo bem diferenciado que a gente viveu durante a década de 90, que foi uma desexploração do emprego.